Oi, gente. Boa tarde a todos. É um grande prazer estar com vocês para mais um programa agora, importante. Mais um programa, não um manual do proprietário na Rádio Mundial. Agora, um programa que é manual do proprietário, que é manual do usuário, que são os segredos da longevidade e pela nossa nova vibe mundial. É um novo conceito, é uma nova energia e é o mesmo que eu espero para o nosso programa que fala sobre medicina preventiva, sobre qualidade de vida e as dicas que semanalmente eu passo para vocês aqui, há 11 anos ou um pouco mais, trazendo sempre informações de estudos e discuto com vocês os resultados e uma série de coisas. Vocês bem sabem que esse nosso trabalho ele tem alguns lemas, como não existe 1 milhão de causas diferentes para 1 milhão de doenças diferentes. Isso é uma coisa óbvia, isso é uma coisa observável, isso só não é utilizado porque vai contra enormes interesses, mas é uma coisa muito simples, a gente não pode nem chamar expansão de consciência, essa percepção adquirida ao longo aí de quase 40 anos de clínica, é só um pouquinho de bom senso e observação, né? Como outras frases importantes, sem medicina integrativa funcional, sua saúde vai mal, vai porque a gente compartimentaliza as pessoas, a gente trata as doenças, a gente trata os sintomas, a gente não trata as causas, não vê um ser humano como um todo, né? A outra frase muito importante é: você ainda acredita que a longevidade e a vitalidade advenham de um frasco de drogas, de medicamentos? Isso aí é realmente ser muito ingênuo, né? Por quê? Porque a iatrogenia, as lesões, as sequelas ou as mortes causadas pelos tratamentos, pelas drogas, são uma das maiores causas de morte no mundo. Isso não é informação minha, isso é informação da Organização Mundial de Saúde. Então, nós, usando esses lemas, tentamos passar para vocês, ao longo dos anos todos, forma simples, prática, de poder estar cuidando da sua saúde do jeito que ela merece, para você ter realmente vitalidade e não estar simplesmente com ausência de sintomas, mas num nível ótimo, né, de saúde. Então, veja, hoje eu quero fazer até um comparativo com vocês. Quando a gente fala de expansão de consciência, e no fim eu vou querer falar justamente de estar fazendo uma revolução nesse sentido, de estar fazendo não uma expansão de consciência, mas estar fazendo um programa de conscientização, na verdade, desses vários conceitos que podem ser muito bem aplicados na medicina preventiva para o nosso bem, para a nossa qualidade de vida. Vocês imaginem uma criança que nasceu na nossa Amazônia, no meio de um igarapé, daqueles raminhos de rios, que nasceu numa palafita, e o que uma criança dessa aprende? Essa criança não aprendeu a ler, não aprendeu a escrever, essa criança não foi para a escola. Essa criança, ela dorme e acorda, pesca o peixinho dela, come o peixinho dela, dorme, acorda, cresce e continua nessa rotina todo dia, cresce mais, procria, envelhece e morre. Então, você imagine que uma criança dessa com 20 anos seja retirada da palafita dela, desses ribeirinhos dela, e ela seja encaminhada para estudar numa cidade. Ela nunca viu uma cidade, ela não tem ideia do que é uma cidade. E ela acaba indo, por exemplo, para Manaus. Manaus ali, próximo no estado dela, e ela vai ter um encontro com a cidade a primeira vez, ela vai ver carro a primeira vez, ela vai ver prédios a primeira vez, ela vai ver casas a primeira vez, ela vai ver talvez guarda-chuva a primeira vez, roupas a primeira vez, um sapato pela primeira vez. Então, o que vai acontecer? Isso vai ser um choque cultural enorme para ela. Ela vai
começar a estudar, ela vai aprender, vai ser alfabetizada, aprender a ler e escrever. Um pouquinho para frente, suponhamos que ela ganhe uma bolsa e ela possa cursar uma universidade lá no estado dela. Aí, mais contatos diversos e mais ampliação de consciência. Digamos que ela ainda ganhe uma bolsa para fazer um pós-doutorado fora do Brasil e ela acaba indo para Londres para estudar numa grande universidade. Imagina só a diferença do que ela vai sentir de lá em relação a Manaus, as possibilidades, o voo, e aí ela continua e ela é chamada para dar aula, para palestrar e vai conhecer o mundo inteiro. E um dia ela tem que retornar lá para os ribeirinhos, para o pessoal que ela deixou quando criança, quando tinha 20 anos, para aquela palafita. E o que é a primeira coisa que ela vai querer fazer? Ela vai querer contar para todos, né, o que é o mundo, que o mundo não é aquilo, que tem muito mais no mundo do que aquilo. E para ela encontrar o primeiro amiguinho da infância, ela vai pegar uma canoinha e vai remar algumas horas. E ninguém vai entender, ou até, talvez até acreditar no que ela vai falar. Então, o que aconteceu com ela? Teve uma expansão de consciência enorme. Mas o que a gente conversa aqui não é questão de expansão de consciência. São ciências, tecnologias que estão aqui e que estão escondidas da gente por conflitos de interesse. Porque não interessa para ninguém ouvir um paciente durante 20 minutos, meia hora, examinar essa pessoa toda, pôr em prática atos médicos não convencionais, simples, fitoterapia, medicina prática ortomolecular, fazer algo a mais, indicar homeopatia, indicar medicina tradicional chinesa, com acupuntura, moxa, orientar na nutrição, na nutrologia dessas pessoas, suplementar o que falta no corpo delas, né? Ensiná-las a detoxificar, tirar, modular os hormônios e não simplesmente procurar uma doença com um nome e identificar esse nome e a partir daí empregar um remédio que é um protocolo utilizado pela indústria farmacêutica ou pelas sociedades de especialidades médicas, um protocolo feito também com interesses. Então deixam-se de se utilizar uma quantidade enorme de ciências que sempre, ao longo dos séculos, nos ajudaram, inclusive até aqui, porque a sua bisavó, a sua tataravó, não tinha os remédios que tem hoje para tratar as pessoas e tratavam e muito bem os seus bisavós e que com chazinhos, com ervas, com banhos e assim vinha. Porque hoje nós não podemos utilizar tudo isso. Então, eu digo que hoje não é uma questão de a gente expandir a consciência. A consciência já está num lugar expandido. É simplesmente assumir isso e criar um movimento de conscientização para que todos ao nosso redor possam utilizar conjuntamente da nossa medicina ortodoxa, com todas as maravilhas tecnológicas que tem, com as cirurgias e tudo mais, mas integrado, associado a todos os cuidados da medicina integrativa funcional. Ou seja, novamente, a bioquímica médica, a prática ortomolecular, cuidar da oxidação, cuidar da inflamação crônica silenciosa, da desproporção de nutrientes, da desmodulação hormonal e ver essa pessoa como um todo, dando a ela condições, porque aí ela vai estar com um terreno adequado, limpo, detoxificado, nutrida, mas nutrida em termos celulares, com os melhores nutrientes, com tudo controlado e esse organismo vai estar em homeostase, em equilíbrio. E assim tudo funciona melhor. O sistema imunológico funciona melhor, prevenindo contra infecções por qualquer agente infeccioso, fúngico, bacteriano, virótico, contra células tumorais que se desenvolvem todo dia. E assim a condição e a qualidade de vida das pessoas seriam diferentes. E eu quero presentear vocês hoje, e com toda humildade, quero que vocês entendam que isso não foi escrito por mim, foi escrito por um médico, por um
professor doutor e é professor doutor da Universidade Federal do Rio de Janeiro e da nossa USP aqui em Medicina, fundador de várias associações e que eu tive o prazer dele fazer um dos prefácios do meu novo livro. E você prestando atenção no prefácio que eu vou ler, do professor José de Felipe Júnior, você também já vai ter o nome do nosso próximo livro, que está muito, muito perto de eu estar informando para vocês as datas de lançamento em São Paulo e na região metropolitana de Campinas. E esse vai ser o nosso trabalho em conjunto. Não é vender livros, mas informar todo mundo, criar esse mecanismo de conscientização, que existem mais possibilidades para a nossa saúde, informando a todas as pessoas dos seus contatos e pedindo para que cada uma que foi informada informe também para todos os seus contatos e que possa começar a pesquisar isso no YouTube e se tiver a oportunidade de conhecer o livro, melhor ainda. Então, vamos lá, que eu vou ler para vocês o prefácio. E eu falei assim, me perdoem, porque não fui eu que escrevi isso para mim. Então tem algumas coisas que eu realmente fico um pouco emocionado e acho que é um pouco de exagero até. Mas ele começa assim: ao assistir um congresso internacional de medicina, e aliás ali havia 250 médicos, comecei a prestar atenção em um palestrante muito empenhado em passar os seus conhecimentos. Preocupava-se mais com a didática do que com a retórica. E o seu objetivo principal na explanação firme, coesa e científica não era como de todos os outros. O alvo era aquilo de mais sublime, mais coerente e mais eficaz que existe na medicina, a prevenção. Ele fala, médico é doutor, doutor que é docere, que quer dizer do grego, do latim, que quer dizer ensinar, e ele, com um poder de síntese e palavras simples, porém profundas, ensinava a plateia a se manter saudável. Eram várias frases de efeito marcantes, que se entranhavam nos neurônios dos ouvintes, que não retiravam os olhos daquele ser biblioteca do bem. Mais um exagero. Após a conferência, fiquei na fila para conversar e fiquei sabendo, atônito, que ele não era um professor de universidade. Era um médico que gostava de clinicar, que estudava horas a fio por dia, um verdadeiro autodidata. Conheci muitos autodidatas nos meus 50 anos de medicina, mas ele era um verdadeiro autodidata, voltado não para o próprio ego, mas ele era um verdadeiro autodidata, voltado para o bem-estar daqueles de quem cuidava, daqueles que nele depositavam um bem mais precioso, a própria vida. Naquele momento, o que eu mais desejava era tê-lo perto de nossa Associação Brasileira de Medicina Biomolecular e Nutrigenômica, para fazer parte da nossa equipe de professores. Tive a oportunidade de devorar o seu primeiro best-seller, o Manual do Proprietário, lido por centenas de milhares de pessoas. E o que lá encontrei? Ensinamentos para que os pacientes pudessem argumentar com seus médicos medidas e procedimentos que dependem da própria pessoa para se manter saudável. Mais uma vez, o cardiologista, quero dizer, o grande clínico da medicina interna, ensina como prevenir doenças. Entretanto, ainda não satisfeito, esse médico, que está em contínuo movimento, escreveu outra joia da literatura médica. Esse é o livro que vocês vão ser em breve convidados e que eu falo para vocês que nós temos que fazer um movimento de conscientização. Então, escreveu uma nova joia da literatura médica e o nome é Os Segredos da Longevidade. Aqui ele se aprofundou ainda mais nos seus ensinamentos. Creio que nem a maioria dos médicos sabe o que lá está escrito. E escrevo essas palavras muito entristecido, porque nas faculdades de medicina, os estudantes aprendem somente a tratar de doenças, sem preocupação com a prevenção. Os professores das universidades ensinam o que aprenderam com seus antigos mestres. Não ensinam que a esteatose hepática, ou seja, a gordura no fígado, pode ser revertida, que uma placa de ateroma, uma placa que obstrui uma artéria, pode diminuir ou até desaparecer, que as artérias enrijecidas
podem se tornar elásticas, que temos meios de diminuir o volume da próstata sem cirurgia, que não existe depressão refratária, ou seja, intratável, e que tumores que não respondem aos convencionais quimioterapia, radioterapia e cirurgia ainda têm grande possibilidade de regredir. Aqui eu faço um parênteses, inclusive esse médico, e eu conheço muito bem o trabalho, eu sou professor da equipe dele, que damos aulas de pós-graduação para médico, e eu já tive lá, inclusive, nesse módulo, ele tem casos e mais casos de cura de câncer, unindo essa medicina integrativa que eu falo para vocês, a nossa medicina convencional, junto com essa nossa prática biomolecular. E tem muitos casos, inclusive ele tem um livro editado com mais de 1.100 páginas, mostrando 500 casos de cura, e eu coloco isso para vocês aqui no seu novo livro, que são Os Segredos da Longevidade. Muito bem, então, e os alunos? Os alunos, esses somente querem saber quais são as drogas mais modernas descobertas pela indústria farmacêutica. Qual é o último trabalho científico com as melhores evidências, as quais, em geral, são escritas por cientistas remunerados pela própria indústria que fabricou a droga. E assim aprendem a tratar os pacientes do modo dito científico. Os trabalhos duplos cegos, randomizados, controlados com placebo e com um grande número de casos são aqueles que buscam a verdade. Entretanto, esse modo seria muito eficaz caso fôssemos epidemiologistas, se tratássemos de um rebanho de pacientes por vez. Mas não, somos médicos e tratamos de pacientes um a um. E não poderia ser diferente, pois cada paciente tem suas características próprias. Isso que é a individualidade bioquímica que eu falo há 11 anos com vocês. Estamos diante de seres humanos com histórias de vida diferentes, em um meio ambiente peculiar, com patrimônios genéticos diversos, e não faz sentido englobá-los e rotulá-los para receberem o tratamento com a assim chamada melhor evidência científica, que é simplesmente estatística. Atualmente, continua o Dr. José de Filipe Júnior, os médicos trocam a anamnese e a propedêutica, isto é, o ouvir, o ouvir o paciente e o examinar o paciente por exames laboratoriais e de imagem, muitas vezes invasivos e lesivos à saúde. E o pior, acreditam fielmente neles. Ele faz um parênteses aqui e fala: sonhamos com o dia em que os estudantes de medicina aprenderão a raciocinar com os próprios neurônios, colocando em ação o seu livre pensar e a estudar os pacientes nos seus vários aspectos antes de dar nomes ou tratar. Continuando. Aliás, os nomes que aprendemos das doenças, os diagnósticos, pouco significam. São apenas rótulos, carimbos. Os pacientes não estão à procura do último medicamento lançado com toda a força do marketing farmacêutico. Eles não querem fazer os exames mais sofisticados. Desejam e, de fato, necessitam de uma anamnese, uma entrevista bem feita, de um exame clínico à moda antiga e de uma abordagem não necessariamente com drogas. Entretanto, se for o caso, que seja um medicamento eficaz, seguro, se possível não tão dispendioso e importante, que esteja há muito tempo no mercado, para que não sejamos surpreendidos com efeitos colaterais inusitados e muitas vezes ocultos pela indústria farmacêutica e de má fé. O paciente necessita de alguém que o escute, que dê valor às suas queixas, que lhe dê segurança e transmita confiança. Ele quer saber o que está acontecendo consigo. Quer informações. Como já escrevemos, além de receitar, o médico deve agir como professor, instruindo, ensinando e mostrando os caminhos da manutenção da saúde e da prevenção das doenças. De novo, doutor, docere, que significa ensinar. E esse é o modo de agir do Dr. Edmond. Muito obrigado, professor. E terminando, o verdadeiro médico cuida do organismo como um todo, nunca se esquecendo de afastar a causa da doença, porque não existe doença sem causa.
Afastando a causa, desaparecem os efeitos. O médico deve ter em mente que a relação íntima entre causa e efeito é uma verdade na física e na química. E como nossas células são formadas por átomos e moléculas, também é uma verdade na medicina. Se acrescentarmos ao nosso desempenho médico e científico a paciência, a compreensão e o carinho, isto é, se agirmos simplesmente como seres humanos, aí sim alcançaremos o ideal, que é a arte de cuidar. E o livro Os Segredos da Longevidade, do Dr. Edmond Saab Jr., enaltece esse modo de cuidar dos pacientes. Professor Dr. José de Filipe Jr., ele simplesmente é o fundador da Associação Brasileira de Medicina Biomolecular e Nutrigenômica, doutor em Ciências Médicas pela USP, livre docente em Clínica Médica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e, entre outras coisas, o fundador da Associação Brasileira de Medicina Intensiva. Ele foi o fundador da Associação Brasileira de Terapia Intensiva. E ele termina com uma frase de um autor desconhecido, mas muito legal, e uma frase muito profunda. Ele fala assim: pouca ciência acompanha a arrogância e nos afasta de Deus, enquanto muita ciência é acompanhada pela humildade e dele nos aproxima. Autor desconhecido. Isso tudo foi escrito pelo professor do Dr. José de Filipe Jr., e esse é um dos prefácios do novo livro que logo vocês vão ter à disposição, e eu vou estar informando vocês todos para que possam fazer essa grande campanha de divulgação, de conscientização, para que todo mundo tenha acesso ao YouTube, às palestras que estão lá, que tem muita coisa do livro que já está no YouTube, que eu já antecipei para vocês, e muito mais coisas novas. E esse pessoal todo tem que saber que a saúde, que a longevidade, que a vitalidade não advém simplesmente de um frasco de drogas, e que são muito simples as atitudes que nós temos que tomar para cuidar daquela meia dúzia de monstrinhos que causam grande parte das doenças. Gente, eu quero dizer para vocês, e quero que vocês anotem, o nosso link de contato é o e-mail aqui da Rádio Mundial, que é radiomundial@radiomundial.com.br. Repetindo, radiomundial@radiomundial.com.br. Então vocês podem enviar sugestões de pauta, dúvidas, e a nossa diretora de jornalismo, a Samira Chaine, prepara isso tudo com muito carinho, me entrega, e eu torno esse programa muito mais do seu interesse. Tá ok? Outra coisa muito importante, vão a youtube.com. Tudo que eu falei hoje, todas as semanas anteriores, vai estar lá 3 dias depois do que eu falo. Tem muita coisa interessante para vocês verem e divulgarem para todos ao seu redor. Mas todas as palestras têm um título. Comecem pelo que interessa, aos fins de semana, com calma, anotem, pesquisem e, principalmente, comecem a utilizar e pôr em prática. Tá legal? Bom, pessoal, esse nosso tempo voa, nosso papo é muito bom. Eu quero desejar a todos uma ótima semana. Já já vamos estar na primavera, vamos entrar com o pé direito. Um abraço para todo mundo e até semana que vem. Tchau, tchau, gente.